Olá! Eu tenho muito prazer em gravar esse vídeo aqui hoje pra você, porque foi a pedido de uma seguidora minha do Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, te inscreve agora, Milene Vargas, faz teus pedidos também pelo direct pra mim, de qual vídeo, qual tema você gostaria que eu falasse. E o tema de hoje é sobre carência afetiva. Isso é um tema muito importante que as pessoas precisam entender a origem disso e como superar essa questão da carência afetiva. E já vou te dizer uma coisa, não é uma questão só feminina e não é uma questão só masculina. Existem mulheres muito carentes, existem homens muito carentes. O que acontece? Quando os dois entram numa relação carentes, ou um ou outro entram em um relacionamento e estão carentes, é um péssimo negócio. A receita inevitavelmente vai dar errado e em algum momento os conflitos irão aparecer. O que acontece? Qual é a origem da carência? Muitas vezes, quando estamos na infância, principalmente isso acontece do 0 aos 7 anos de idade, a gente vive experiências e que essas experiências, elas nos deixam registros na nossa vida. Elas deixam marcas. E que lá na nossa vida adulta, a gente vai, de uma forma inconsciente, a gente vai se comportar de uma forma atrapalhada, de uma forma que não deveríamos estar nos comportando. Toda a origem disso, toda a causa raiz está lá na infância. O que acontece? Se, por exemplo, eu tive outros irmãos e na minha interpretação, no meu mapa, na minha cabecinha, eu entendi que a minha mãe ou meu pai deu mais atenção para as minhas irmãs, para os meus irmãos, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou desenvolver uma carência, uma necessidade de atenção de pessoas na minha vida futura. Existem muitas pessoas que entram em relacionamentos querendo suprir isso e com as mais justificativas absurdas que podem existir em relação a isso. Ah, eu quero atenção porque ele deve dar atenção para a família, porque ele tem que dar atenção para mim, porque veja bem, porque olha a fulana, olha o fulano. E as pessoas vão tirando parâmetros de coisas que não tem nenhuma referência realmente que faça sentido para a sua vida, mas porque o mundo lá fora está respondendo de um jeito diferente. Então o que eu quero dizer para você é que toda a carência afetiva, ela está na origem da falta de amor. E muitas vezes o que acontece com aquela pessoa, ela não consegue suprir a própria carência, ela não tem amor suficiente por ela mesma, então ela busca que o outro supra essa necessidade que é dela. Ou seja, se eu não consigo encontrar em mim o amor suficiente, eu não consigo encontrar em mim o carinho suficiente, eu vou querer que o outro preencha isso. E o pior, colocando sim a responsabilidade no outro só porque o outro é meu marido, só porque o outro é o meu parceiro, ou o homem dizendo que, mas ela é minha mulher, ela tem que me dar isso. Não existe a coisa é a metade da laranja, nós somos o mesmo lado da mesma moeda. Isso não existe. Para que uma relação dê certo, para que uma relação ela seja sólida, é necessário dois seres humanos inteiros, dois seres humanos conscientes dos seus conflitos, conscientes dos seus anseios, consciente das suas carências, consciente dos seus comportamentos, para que então consigam desenvolver um relacionamento adequado. O que a gente não pode nunca permitir é que a gente deposite para o outro, que a gente responsabilize o outro por estarmos carentes. Vamos lá, como é que a gente faz para suprir essa carência? Se você já observou pessoas que são generosas, pessoas que se doam, pessoas que têm atividades, elas muito pouco são carentes. Elas não manifestam carência, elas não apresentam esse tipo de comportamento. São pessoas que são generosas, que contribuem, que se doam. Aquele ser humano que se doa, que ajuda o outro, é um ser humano generoso. E por ele doar de uma forma que faça bem para ele, dentro dos limites dele, sem a exigência do outro, aí sim, isso é um ser humano que apresenta uma saúde mental muito interessante, porque ele não deposita para o outro a carência,
porque ele doa, ele não fica sentindo a falta e querendo que o mundo supra essa falta. Porque a carência, ela tá muito vinculada com o egoísmo, que é a prevalência do ego. Então, se eu quero que me dê atenção, eu quero que me tragam comida, eu quero que me olhem, eu quero que façam as coisas por mim, eu quero que o mundo me sirva, esse é o sintoma de uma pessoa carente. Ou seja, eu não tenho nada para contribuir e eu tenho muito para exigir. E eu quero que o mundo me satisfaça, eu quero que o mundo atenda às minhas necessidades, tal qual eu era quando criança. A criança, sim, a criança precisa ser servida. Uma criança de 2, de 3, de 5 anos, ela ainda não sabe fazer as coisas sozinhas, ela não sabe preparar o próprio alimento, ela não consegue, ela não tem ainda capacidades e habilidades desenvolvidas. Então, por isso, ela carece de uma atenção maior, muito maior do que um adulto. Agora, quando crescemos, já somos adolescentes e adultos, aí sim, eu consigo ser mais responsável pela minha própria vida. Com isso, as minhas habilidades se ampliam, as minhas capacidades se ampliam e diminui a minha necessidade de estar vinculado com o outro. Eu percebo muitos casais, eu já atendi muitas pessoas nos atendimentos individuais, com a PNL, com a hipnose, casais que, homens ou mulheres, e eu tô falando dos dois, manifestam essa vontade de estar junto o tempo todo, que é sufocante. Nenhum homem aguenta uma mulher carente de emoções. E a mulher tem a tendência, às vezes por ser mais emocional, de manifestar aquele desejo, o desejo da atenção, o desejo do carinho. Mas quando a mulher encontra o seu propósito de vida, quando ela sabe de si mesma, quando ela sabe exatamente quais são as atividades que lhe dão prazer e ela dedica tempo para isso, seja sair com as amigas, seja uma leitura, seja o próprio trabalho que muitas vezes envolva ela, a própria lida com os filhos, o prazer de viver a vida, essa mulher, ela vai ser tão preenchida que ela não vai ter a necessidade de ficar demandando do outro aquele tempo. Eu quero que o outro dedique tempo e dedique tempo para mim. Claro que dedicar tempo é importante, inclusive tem um livro, As 5 Linguagens do Amor, que faz a gente aprender e investigar também qual é a linguagem do nosso parceiro, faz com que a gente entenda, um dos pontos é a questão da qualidade do tempo investido na relação, que isso é fundamental e a gente não pode abrir mão disso. Agora, o que não pode acontecer é depositar em cima do outro a nossa carência. Então, para que evitemos esse tipo de situação, para que a gente não coloque a nossa responsabilidade da nossa carência, da nossa necessidade, da nossa falta, a gente é responsável. A gente precisa ser responsável por preencher isso. Eu preciso ser a responsável de preencher o meu vazio interno, se caso eu sinta. Eu não posso querer que o outro me preencha. E esse é o segredo das relações, é viver uma vida caminhando juntos para um futuro, para o desenvolvimento de uma vida comum, e não um tendo que atender a necessidade do outro, porque aí já começa uma relação onde entra moeda de troca. E aí começa aquela competição. Ah, porque eu te dou mais isso? Ah, porque eu fiz isso pra ti? Ah, porque eu faço tal coisa? E aí os conflitos já estão estabelecidos. Então eu quero que você preste atenção na sua vida, desenvolva a sua vida, seja generoso, olhe, vá, dê uma caminhada, aprecie o dia, aprecie a vida lá fora, se doe para as outras pessoas. Quer ver uma coisa? Tem uma coisa muito interessante que dizem, tem pessoas que dizem assim: a minha vida não vale nada, perdi a vontade de viver. Eu já atendi muitas pessoas assim, perdi a vontade de viver. Então, se você perdeu a vontade de viver, você não quer mais viver a sua vida, doa a sua vida para alguém. Quando a gente tem uma roupa usada, por exemplo, e aquela roupa não nos serve mais, aquela roupa a gente não quer mais, a gente não vai botar roupa no lixo, mas a gente vai doar para alguém que possa usar. Então, doa a sua vida para que faça a felicidade de alguém, vá conversar com alguém, seja generoso, não desperdice a vida, não desperdice a vida, não desperdice a vida que Deus lhe deu. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, passe adiante para quem muitas vezes se sente carente, se sente desejando a necessidade, tem a necessidade da atenção do outro de uma forma demasiada. Saiba que se você está exigindo do outro, se você se sente carente, está colocando todas as suas expectativas, é porque um dia lá atrás, talvez na sua imaginação, na sua interpretação, você sentiu falta desse amor.
mas não é o outro o responsável por suprir. A pessoa responsável por suprir o amor que talvez você entenda que faça falta dentro de você é você mesmo. Assuma a sua responsabilidade e seja realmente o responsável pela sua vida. Curte aqui, te inscreve no nosso canal. Até o próximo.